Muito bom dia, meus prezados amigos. Hoje a nossa conversa está em São Mateus, capítulo 16, verso 18. Muito importante. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é Pedro? Aliás, quem é pedra neste verso? A pedra de Mateus 16, 18 não é Pedro, mas sim o próprio Jesus Cristo. É a verdade confessada por Pedro de que ele é o Messias. Quando queremos edificar uma casa, sempre colocamos uma pedra lá no fundo do alicerce. O valor daquela casa está baseada naquela pedra, que é a pedra da esquina, a pedra principal. Jesus é a pedra principal para qualquer construção. Ele é o alicerce, a base, noutras palavras. Ele é a rocha principal para todas as igrejas. Sobre uma perspectiva cristo-cêntrica, diferenciando-se da interpretação romana quanto ao livro de São Mateus. Cristo é a rocha. Jesus não estava edificando sua igreja sobre Pedro, o homem, mas sim sobre a si mesmo e sobre a confissão de fé que Pedro acabara de fazer. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Petra, mencionada em São Mateus 16, 18, é interpretada como Jesus Cristo, a rocha inabalável, fundamento inabalável da fé. Pedro como pedra viva. Entende-se que Pedro é reconhecido como uma pedra viva, Petrus, um dos apóstolos, mas não o alicerce fundamental, ou o primeiro Papa sobre quem a Igreja é construída. Edificação da Igreja ocorre quando crentes confessam Jesus Cristo como Salvador e se tornam pedras vivas, edificadas sobre o fundamento que é Cristo. Em resumo, a classificação de Mateus 16, 18 rejeita a primazia papal de Pedro e foca na supremacia de Cristo como verdadeiro fundamento da Igreja. Um exemplo muito simples. Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Isso ocorreu depois da ocorrência de Mateus 16, 18 e não antes. Então esta seria a prova mais verídica de que Pedro não poderia e não deveria ser a pedra principal da referida construção. Em São Mateus 16, 18, ocorre em Cesareia de Filipos, muito antes da prisão de Jesus. A tríplice negação de Pedro ocorre na noite da prisão de Jesus, durante a Santa Ceia e antes da crucifixão, em Mateus 26. O contexto teológico enfatiza que a pedra sobre a qual a igreja é edificada não é Pedro, o homem frágil que negou Jesus, mas sim a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A negação de Pedro demonstra sua fraqueza humana e autoconfiança excessiva
antes de receber o Espírito Santo. Mateus 16, 18, Jesus reconhece a revelação divina de Pedro. Mateus 26, a negação de Pedro por 3 vezes no pátio do sumo sacerdote, motivado pelo medo. A fragilidade de Pedro, ele mostra que a igreja não foi edificada sobre a fragilidade humana de um líder, mas sim sobre a rocha sólida que é Jesus Cristo. A promessa de São Mateus 16, 18, para terminar, foi feita bem antes. E a queda de Pedro e a negação ocorreu no final. Que estes momentos e estas explicações sejam suficientes para qualquer cristão entender que o fundamento de todas as igrejas é o próprio Jesus Cristo, a rocha inabalável. Quando conhecemos ou sabemos que haverá uma tempestade ou um ciclone, nós ficamos firmes naquela casa, porque sabemos que está edificada sobre a rocha, Jesus Cristo.